Ativando o sistema Atena. Sistema ativado. A descoberta da célula. A história das grandes descobertas vem sempre acompanhada do aprimoramento das técnicas de observação, à medida que estas tornam possível a análise cada vez mais apurada do mundo. As estruturas microscópicas e complexas, hoje conhecidas, não poderiam ser vistas a olho nu, sem as inovações tecnológicas. Assim, o primeiro registro da célula só foi possível graças à invenção do microscópio. Por sua vez, os microscópios só se tornaram possíveis com a invenção do vidro. Este não foi exatamente uma invenção, e sim uma descoberta. Os primeiros registros datam de mais de 4.000 anos atrás, quando mercadores fenícios descobriram o vidro, ao fazerem uma fogueira na areia da praia. Com isso, as técnicas para produzir vidros foram se aprimorando ao longo da história. Os romanos viraram mestres da sua época nessa arte, e durante o primeiro século, testaram diferentes tipos de vidro transparente, descobrindo que certos formatos, quando postos na frente de um objeto, faziam ele parecer maior. As lentes foram popularizadas apenas por volta do ano 1280, na Itália, com a invenção dos óculos. Acredita-se que o primeiro microscópio foi inventado na Holanda, por volta de 1590, por Zacarias Janssen. Assim como seu pai, Janssen tornou-se fabricante de lentes de óculos. A ele é creditado, como invenção, o microscópio composto com duas lentes. A invenção do telescópio também é atribuída a ele. Em 1665, o físico inglês Robert Hooke usou um microscópio de cerca de 15 centímetros de comprimento com duas lentes convexas dentro, e examinou espécimes sob luz refletida, para a publicação de um trabalho, conhecido como micrografia, dedicado à observação microscópica. Foi Robert Hooke que observou pela primeira vez a estrutura a qual chamou de célula. A palavra célula é originária do latim cellula, diminutivo de cella, pequeno compartimento. O termo célula foi utilizado porque Hooke observou cortes de cortiça, nos quais foi possível observar apenas paredes celulares vegetais de células mortas. O termo célula ficou conhecido mundialmente, sendo até hoje utilizado. Embora tenha sido Hooke quem introduziu o termo célula na ciência, a invenção do microscópio, que é anterior, já havia estabelecido precedentes na descoberta do mundo microscópico, e vários cientistas fizeram observações semelhantes.
O registro dos primeiros materiais microbiológicos observados é atribuído ao holandês Anton van Leeuwenhoek, um cientista amador apaixonado pelo mundo microscópico. Trabalhava com venda de tecidos, e usava lentes de aumento para o exame da qualidade das tramas. Em 1674, construiu um microscópio simples, de lente única, com capacidade de magnificação de cerca de 300 vezes do objeto analisado. Então, no ano de 1676, declarou perante a Royal Society a existência de organismos microscópicos dotados de motilidade. Leeuwenhoek não tinha estudos universitários, no entanto, seus talentos foram reconhecidos, não apenas como um exímio fabricante de microscópios, mas também como cientista. Anton Leeuwenhoek observou um novo mundo, que se revelava sob as lentes dos seus microscópios. Ele escreveu muitos artigos, onde descreveu os diferentes micro-organismos, os quais chamou de animálculos, dentre estes, protozoários e bactérias. Mesmo sem muita educação formal, realizou a primeira descrição precisa dos glóbulos vermelhos, e também observou pela primeira vez espermatozoides. Depois dessa descoberta, percebeu que o processo de fertilização requer o encontro do espermatozoide com o óvulo. Isso contribuiu para pôr fim à teoria anterior, da geração espontânea. Depois de ler as cartas de Leeuwenhoek, Robert Hooke foi o primeiro a confirmar suas observações, consideradas improváveis por outros contemporâneos. Mais de um século após as emocionantes descobertas de Robert Hooke e Antoni van Leeuwenhoek, no início de 1800, os cientistas começaram a fazer mais perguntas sobre o que compunham as estruturas de animais e plantas. Com o aprimoramento da microscopia, por volta de 1833, Robert Brown, um botânico escocês, observando seções microscópicas das folhas das orquídeas, estabeleceu que as células vivas tinham uma estrutura chamada núcleo no interior, afirmando que isso era essencial para sua sobrevivência. Várias análises, de diversos pesquisadores, indicaram que diversos organismos eram formados por células. Entre esses pesquisadores, destacam-se o botânico alemão, Matthias Jacob Schleiden, e o fisiologista, Theodor Schwann, outro cientista alemão. Matthias Schleiden seguia estudando as células vegetais e Theodor Schwann se debruçou sobre as mesmas estruturas animais e vegetais. Estes chegaram a conclusões importantes a respeito das células, em trabalhos diferentes. Em 1838, o botânico Matthias Schleiden formulou o princípio de que cada elemento estrutural das plantas é composto por células, ou o produto delas.
Em 1839, o zoólogo fisiologista Theodor Schwann publicou a obra Investigações Microscópicas sobre a Estrutura e Crescimento dos Animais e das Plantas, onde sugeriu que todos os tecidos animais e vegetais são formados por células. Ele se baseou no fato da presença do núcleo em todos os tipos de células, e na obediência a um processo básico, comum de formação comandado pelo núcleo. Assim, Schleiden e Schwann constataram que em todas as estruturas observadas as células estavam presentes. Aquelas mesmas estruturas descritas por Robert Hooke sobre tecido da cortiça na sua obra Micrografia. Propuseram formalmente que todos os organismos vivos da Terra são compostos de células. A ideia foi aceita por vários pesquisadores, incluindo o médico patologista Rudolf Virchow, que em 1855 foi além e afirmou que toda célula só poderia surgir de outra pré-existente. Apesar de não ter conhecimento a respeito dos processos de divisão celular, o pesquisador ficou famoso por sua afirmação, omnicélula é célula, que significa, toda célula origina-se de outra célula. No entanto, esse princípio já havia sido proposto por Robert Remak, um embriologista, fisiologista e neurologista alemão, em 1852, com base em suas observações sobre a divisão celular. Ficou então sugerido que Virchow plagiou Remak e não lhe deu os créditos, uma vez que este princípio foi adicionado à teoria clássica da célula. Remak era judeu e professor universitário, e nessa altura, não era permitido a judeus o exercício do ensino. As conclusões de Schleiden e Schwann, de Remak e Virchow, são consideradas a formulação oficial do que hoje é conhecido como teoria celular. Teoria celular clássica. Todos os organismos vivos são formados por uma ou mais células. As células são as unidades morfológicas e fisiológicas dos organismos vivos. Toda a célula surge de outra pré-existente. Em 1665, o físico inglês Robert Hooke publica o célebre trabalho, conhecido como Micrografia. Neste, ele descreve pela primeira vez a estrutura a qual chamou de célula. O termo célula ficou conhecido mundialmente, sendo até hoje utilizado. Em 1676, o holandês Anton van Leeuwenhoek declara perante a Royal Society a existência de organismos microscópicos dotados de motilidade, os quais chamou de animálculos. Hooke foi o primeiro a confirmar suas observações,
consideradas improváveis por outros contemporâneos. Em 1833, o botânico escocês Robert Brown estabeleceu que as células vivas possuíam uma estrutura no interior, chamada núcleo. Em 1838, o botânico Matthias Jacob Schleiden formulou o princípio de que cada elemento estrutural das plantas é composto por células, ou o produto delas. Em 1839, o zoólogo alemão Theodor Schwann publicou a obra Investigações Microscópicas sobre a estrutura e crescimento dos animais e das plantas, onde sugeriu que todos os tecidos, animais e vegetais, são formados por células. Em 1852, o embriologista, fisiologista e neurologista alemão Robert Remak, com base em suas observações sobre a divisão celular, propõe que toda célula só poderia surgir de outra pré-existente. Em 1855, o médico patologista Rudolf Ludwig Virchow ficou famoso por sua afirmação omnicellula ex cellula, que significa, toda célula origina-se de outra célula.